Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 33. Bons estudos! Terra do Fogo, Argentina. Depois de milhares de quilômetros, chegamos finalmente ao ponto final do rally, a Terra do Fogo, no sul da Argentina. Aprendi muito com essa longa viagem pela América e percebi uma coisa muito interessante. Os países da América Latina têm muitas semelhanças entre si, também muitas diferenças. Diferenças e semelhanças. Essa é a mais pura verdade. Você sabe que eu sou muito observador e sempre fico atento aos postais que eu entrego e também aos selos. E tem horas que eu penso assim, os países latino-americanos são tão parecidos que eles poderiam se unir e formar um só país. Mas aí eu lembro das diferenças. Parece que um não se encaixa com o outro. Não dá pra fazer uma integração. Agora, será mesmo? É isso que a gente vai ver nessa teleaula. Hoje vamos estudar as tentativas de integração econômica entre países da América Latina e ver quais as diferenças e semelhanças que existem entre esses países e como elas podem facilitar ou dificultar o processo de integração. Vamos ver também que a América Latina está dividida em várias regiões. E aí, todo mundo preparado para conhecer melhor esse verdadeiro mosaico americano? Então vamos nessa que a nossa teleaula está começando. Eita ferro, minha Nossa Senhora. O que foi, Paulo? Notícias ruins, né? Ruins nada, que isso? Péssimas. Pela manchete já dá pra ver o clima, ó. Queda no nível de emprego assusta países da América Latina. Tá dizendo aqui que a oferta de emprego nos países da América Latina tá diminuindo cada vez mais, que no futuro vai ser pior. E que o mercado de trabalho está exigindo uma mão de obra cada vez mais especializada. E essa notícia não fala de automação, não? Como não? Aqui está dizendo que já já os postos de trabalho serão substituídos por robôs e computadores, diminuindo ainda mais a oferta de trabalho nas fábricas. É para ficar preocupado ou não é? É, Paulo, você tem toda a razão. O desemprego é uma das maiores preocupações do mundo e da América Latina também. E esse problema vem se agravando devido às políticas de abertura ligadas à globalização da economia. Globalização da economia. Tá aí uma coisa que eu tenho ouvido falar muito ultimamente. Não é para menos. Ela tem tudo a ver com os nossos dias. A economia mundial tem mudado rapidamente nos últimos anos. Para enfrentar a crise dos anos 70, as grandes empresas começaram a adotar novas soluções, acelerando o processo de globalização. A ideia era criar novos mercados para aumentar o comércio entre os países. E com essa globalização surgiu uma nova tendência, a criação de blocos econômicos. Essa tal da globalização da economia é fácil de entender. Graças a ela que a gente pode ver, por exemplo, um carro como este aqui, que é produzido no Japão, tem peças e componentes da Coreia e Singapura e está circulando em terras brasileiras. E essa história de blocos econômicos, como será que os países da América Latina estão se virando? Bom, primeiro a gente precisa saber que os países da América Latina estão em diferentes estágios de desenvolvimento econômico. Será que as pessoas sabem disso? Vamos ver. Você sabia que na América Latina existem países com diferentes estágios de desenvolvimento? Sei, perfeitamente. Sabia. Alguns um pouco mais desenvolvidos, outros um pouco mais atrasados. Argentina, bem desenvolvido, e Paraguai, pouco desenvolvido. Qual que é mais desenvolvido? Brasil, do que o Paraguai. Percebeu? A América Latina tem países mais industrializados e países menos industrializados. Vamos entender isso direito. Alguns países, como o Brasil, a Argentina, a Colômbia e o México, são países de industrialização recente. Todos eles têm um ponto em comum. Diante da crise de 1929, estes países aceleraram o processo de industrialização através da substituição das importações. Outro ponto em comum, em todos eles, o Estado teve grande participação nesse processo. A partir dos anos 50, estes países atraíram grandes empresas multinacionais que vinham de olho na mão de obra barata e no novo e crescente mercado consumidor. A alegria acabou nos anos 70, com uma crise mundial que acertou esses países em cheio. Com o aumento de suas dívidas, eles enfrentaram na década de 80 altos índices de inflação e a estagnação econômica. Não é à toa que os anos 80 ficaram conhecidos como a década perdida. Década perdida. Nem me fale daquela época. Minha fábrica quase foi para o espaço. Seu ramo mesmo, mas
O senhor se deu muito bem, né? Tá até ampliando a fábrica, tá exportando pro Paraguai, pro Peru. Trabalho, Maurício. Muito trabalho. Tá aqui a prova, seu Ronaldo. Engraçado, né? Todo mundo vive indo pro Paraguai para comprar coisas, o senhor vai vender justamente pro Paraguai, né? Eu nunca ouvi falar nisso. Pois fique sabendo, seu Leno, que o Paraguai é um grande comprador de produtos industrializados. Isso porque a indústria deles é muito pouco desenvolvida. Esses produtos que as pessoas compram no Paraguai são fabricados em outros países. Percebeu? É isso mesmo. Assim como existem países industrializados como o Brasil, a Argentina, a Colômbia e o México, a América Latina também tem países com baixíssimo índice de industrialização. Paraguai, Peru, Honduras e Haiti são alguns exemplos. Esses países apresentam uma economia baseada na exportação de produtos agrícolas e minerais, ou seja, uma economia extremamente frágil e dependente das variações do comércio. Resumindo, é o seguinte: na América Latina, a gente tem, de um lado, países de industrialização recente e, de outro, países de economia primária exportadora. Mas eu estive visitando o Peru e outros países e fique sabendo que, além dessas diferenças, também existem muitas semelhanças. Lima, Peru. Colega, o Seminário das Mulheres Latino-Americanas está sendo muito positivo. Mas para chegar ao local dos debates é uma loucura. Você não imagina como é o trânsito daqui, parece São Paulo. Aliás, Lima tem muitas coisas em comum com as cidades brasileiras. O crescimento excessivo, o desemprego, a economia informal, as favelas e por aí vai. Bueno, yo acho que el mayor problema que eles têm é a falta de dinheiro, né? A injustiça social e tudo que isso gera, a falta de emprego, a fome, a falta de educação, a falta de higiene y todo más. Bueno, yo creo que el principal problema es la falta de compromiso de nuestros gobernantes con el conjunto, con la sociedad. Bien, a mí me parece que la injusticia social que existe en todos los países está en todos ellos. Entonces la falta de educación, el desempleo, que me parece que es fuertísimo en todos los países. Yo creo que pobreza, analfabetismo. Na verdade, os brasileiros, argentinos, colombianos, bolivianos, enfim, todos os latino-americanos enfrentam problemas em comum. O inchamento das cidades, que está totalmente relacionado à diminuição das condições de sobrevivência no campo, a economia informal, que é uma consequência do desemprego, o analfabetismo e a grande dívida social, que pode ser percebida nas péssimas condições da saúde pública e nas condições habitacionais. Bom, com tantos problemas em comum, será que a América Latina nunca pensou em se unir para ganhar forças e enfrentar todos esses desafios? Você já ouviu falar de alguma pessoa que tentou unificar a América Latina? Conozco. Foi Simón Bolívar. Sí, Simón Bolívar. Sí, Simón Bolívar. E você, conhece Simón Bolívar? Eu conheço. Eu vi vários selos onde Simón Bolívar aparece. E não é para menos. Além de participar da independência de diversos países do nosso continente, ele também propôs a união dos países latino-americanos, que tinham sido colônias espanholas. A gente sabe que isso aí não deu certo. É por isso que a América Latina é um verdadeiro mosaico, formado por um grande número de países. Na verdade, em vez de união, aconteceu quase o contrário. Os países latino-americanos sempre estiveram mais ligados com a Europa e com os Estados Unidos. Agora, você não acha isso estranho? Deixar de fazer comércio justamente com os países mais próximos, que estão ali do lado? Não seria mais vantajoso para a América Latina ter uma maior união, uma maior integração econômica? É claro que a integração econômica é vantajosa, tanto que a América Latina já vem tentando fazer isso desde as décadas de 50, 60. Em 60, por exemplo, foi criada a Associação Latino-Americana do Livre Comércio, que ficou conhecida como a LAUC. O projeto não foi adiante, mas a ideia não foi descartada. Mas espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Com a globalização da economia, o comércio entre países ficou cada vez mais por cima, é isso? É isso. A gente diz que as barreiras comerciais estão diminuindo. Mas então por que inventaram esse negócio de bloco econômico se a ideia é a comercialização entre vários países? Boa pergunta. E você, sabe por quê? Não? Então, fique por dentro, hein? Com a intensificação do comércio mundial, o mercado tem ficado cada vez mais competitivo. E é por isso que os países se unem em blocos para aumentar a produção e obter vantagens da produção em escala.
Ou seja, é para vender mais que os Estados Unidos, o Canadá e o México, por exemplo, formaram um bloco econômico. A Europa, outro. É isso mesmo, a formação de blocos econômicos é uma tendência mundial. E é claro que o Brasil e seus vizinhos sul-americanos não podiam ficar fora desta. Olha só que coisa curiosa, né? O Brasil, na hora de fazer comércio, sempre esteve mais voltado para o Atlântico. Inicialmente com a metrópole Portugal, depois com a Inglaterra, finalmente com os Estados Unidos. Ou seja, sempre ficou de costas para os seus vizinhos, né? Não mais, Neno, não mais. O Brasil tem aumentado seu comércio com os países latino-americanos. A minha empresa mesmo é um exemplo disso. Os meus melhores clientes são os nossos países vizinhos. Isso é um fato. O comércio com os países latino-americanos tem aumentado. Mas é bom não esquecer que uma das características que identificam a América Latina é justamente a sua dependência da economia mundial, ou seja, do comércio com outros países, principalmente os Estados Unidos. Outra coisa que dá uma certa unidade à América Latina é a sua dívida social. Mas atenção, mesmo tendo essa unidade e essas semelhanças, a América Latina pode ser dividida em regiões. São 3 regiões que você vai conhecer agora. O que você imagina quando você vê a foto de um lugar como este aqui? Bom, muita gente bonita, passeios interessantes. Bom, imagino verão, férias. Pessoas bonitas, locais interessantes. Você gostaria de ir para um lugar assim? Oh, se fosse agora, não precisava nem mala. Sem dúvida. Quem não imagina viver numa paisagem dessa? E você gostaria de passar uns dias numa região como essa aí? Sim, gostaria. Muito. E você gostaria de passar uns dias na região do Caribe? O Caribe é uma região da América Latina marcada pela fragmentação, ou seja, uma região com grande número de países. Boa parte deles tem economia baseada na exportação de produtos tropicais, no turismo e no refúgio de capitais externos. O Mar do Caribe é o elemento de identificação dessa região e o México, seu principal país. E você, prefere as montanhas com neve, frio e tudo mais, como este lugar aqui? Tudo bem, porque na América Latina nós também temos essa opção. É uma região conhecida como América Andina. Essa região tem como marca registrada a Cordilheira dos Andes, que influencia a vida econômica e cultural de quem vive por lá. A bacia amazônica também faz parte dessa região e é uma ligação natural com o Brasil. E a América Latina tem ainda outra região, o Cone Sul. Essa região tem de fato a forma de um cone e por isso o seu nome. A maior parte dela tem clima subtropical e predomina a população de origem europeia. A Argentina é o país polarizador da região. Seguindo a tendência mundial de formação de blocos econômicos, os países do Cone Sul assinaram um tratado de cooperação econômica chamado Mercado Comum do Sul ou Mercosul. Em 2007, os países sul-americanos iniciaram o processo de criação da União Sul-Americana de Nações, UNASUL, que representa uma aproximação entre a comunidade andina e o Mercosul. Criciúma, Santa Catarina. Minha confecção vai de vento em popa. Graças ao Mercosul, estamos para fechar um contrato com a Argentina. Tenho que me preparar para uma reunião amanhã. Vou fazer uma revisão de todos os pontos do contrato para não esquecer de nada. Você sabe como eu sou. Não faço nada sem dar uma boa revisadinha antes. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o processo de globalização da economia tem diminuído as barreiras comerciais e confirmado uma nova tendência, a criação dos blocos econômicos. Viu que a América Latina tem seguido essa tendência de integração, apesar de suas diferenças, como os variados níveis de industrialização de seus países. Viu também que existem semelhanças, afinidades e vantagens que contribuem nesse processo de integração latino-americano. Por último, viu que a América Latina pode ser dividida em 3 regiões: o Caribe, a América Andina e o Cone Sul. E que os países que formam esse último participam de um tratado de integração econômica que ficou conhecido como Mercosul. Mercosul, beleza. Pra mim, quanto mais comércio, melhor. Tchau. E pra quem quer aprender, quanto mais estudo, melhor. Por isso, mete bronca aí nos estudos. Até a próxima, hein? Tchau! Tchau!